uma realidade que já existia. Isso agrada muito mais os deterministas, porque eles imaginam, bom, eu não criei do nada, o universo já tinha. Eu apenas acessei uma realidade, eu não criei uma realidade. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar da reza quântica, onde eu acesso uma realidade e eu não crio uma realidade específica. Então, a partir disto, nós começamos a entender esta situação, onde a essência do universo é muito diferente disso que nós vivemos e da ilusão que a gente vê a cada segundo de nossa vida. Como é que é a nossa vida? Imagine vocês, que nós temos um caminho, e ao longo deste caminho, a cada segundo, a cada milésimo de segundo de nossa vida, nós temos infinitas opções. Infinitas opções. Eu tenho a opção agora de levantar o braço, de abaixar, de pular, de gritar. Infinitas opções. E a cada segundo de nossa vida a gente opta por uma. Dizem que a cada opção é uma renúncia, não é isso? Só que na física quântica ela mostra que não é isso. Ela mostra que a cada opção são infinitas renúncias. Toda vez que a gente tem uma opção, a gente tem infinitas renúncias. Significando o quê? Quando eu opto por esse caminho, eu chego aqui, eu opto por esse e eu vou construindo o meu caminho. E a cada momento da minha vida está no meu livre-arbítrio decidir o que eu quero da minha vida. Eu quero amor ou ódio. Tem gente que fala assim, eu estou com ódio, e é ódio mesmo, porque eu não quero saber. É o que eu sinto. Desculpa, mas isso é uma opção. Você está optando por sentir o ódio, e isso vai te levar para um caminho X. O amor eu levaria para outro. Sim ou não? Você opta. Casar ou comprar uma bicicleta? São opções reais, entre as infinitas possibilidades. Quem opta? Você opta. E assim nós vamos escolhendo ao longo da vida. Ir, ficar, continuar, voltar, felicidade ou tristeza. As pessoas falam, poxa, eu quero ser feliz. Seja, é uma opção. A felicidade é uma opção no caminho. Assim como a tristeza. Tem gente que fala, não, eu sou triste, e vive, e tem aquela mentalidade de estar sempre ruminando aquela tristeza. É uma opção. No final das contas, você vai seguir um caminho na tua vida. E quando a gente olha para trás, a gente lembra, o que teria acontecido na minha vida se eu tivesse aceitado aquele emprego? Ou negado, casado com aquela pessoa, ou não casado, feito isso ou feito aquilo? Hoje, minha vida estaria diferente? Com certeza, não é fácil de enxergar isso. As decisões que eu tomo hoje vão mudar minha vida no futuro? Com certeza, é fácil de enxergar isso. E assim a vida é o tempo todo. E não são apenas as decisões importantes, casar, arrumar um emprego, é cada segundo da nossa vida. É a decisão entre amor e ódio, é a decisão entre sim e não, é a decisão entre ir e ficar. Cada microsegundo tem bifurcações. Essas bifurcações vão se somando e no final das contas, aquele que chega no pote de ouro, as pessoas falam, oh, ele teve sorte. Não, ele não teve sorte, ele fez as escolhas corretas para chegar lá. E aquele que chega na nuvem cinza, fala assim, ah, ele teve azar, né? Não, ele não teve azar, ele fez as escolhas erradas para chegar lá. E continua fazendo. Então nós temos que assumir a responsabilidade das nossas vidas. Porque o resultado que nós chegamos é nosso livre-arbítrio que decide, é nossa vontade que decide. Não nos esqueçamos, nosso pensamento, nossas vibrações são ondas, energia. As energias, elas se comportam mais ou menos assim como ondas. E como a gente já viu, se eu tenho uma energia chamada positiva, alegre, e eu encontro outras alegres no caminho, eu aumento a minha frequência de alegre. Se eu tenho uma negativa e tem outras negativas, eu aumento ela. Se eu tenho uma negativa com uma positiva, eu anulo. Regra básica, física. Então, escolham bem as energias que vocês emitem, porque é com elas que você vai interagir com o universo e chegar a resultados diferentes na sua vida. Pois bem, em um universo de energias, pensamentos se realizam. Nós somos consciência, nossos pensamentos são energias. Então, os pensamentos se realizam. Olha só essa situação desse garotinho, né? Vestido de médico aqui pequenininho. Quem vestiu ele de médico? Os pais, né? Não foi ele que abriu o armário, foi comprar os pais.
Ou seja, olha só, nesse momento os pais, no seu pensamento, estavam materializando ele ser médico. Eles estavam com o pensamento de que ele fosse médico. O garoto achou bacana se vestir de médico. Quando ele chegou numa idade maior, de repente ele comprou o pensamento dos pais. Pode acontecer, ou não. Ele comprou o pensamento dos pais. E aí ele falou, quer saber, quando eu crescer eu vou ser médico. Maravilha. E quando ele cresceu, ele virou médico. Por que ele é médico? Porque o pensamento foi materializado. E olha, não foi só dele não, do pai, que ele comprou depois. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, porque os pensamentos se materializam, se concretizam. E às vezes ele nem percebeu isso, mas ele podia ser outra coisa. Como nós vamos saber se ele acertou ou não? A pergunta mais simples é, ele é feliz? Se ele é feliz, os pensamentos foram felizes, Quer dizer, ele foi para um caminho correto. Se ele é infeliz, talvez ele devesse ser pasteleiro e fosse feliz? Não sei. Mas de novo, quem escolheu a vida dele? Ele. E muitas vezes a gente não percebe isso e acha que a vida vai nos levando. A vida não nos leva, nós levamos a vida. Pensamentos, o mundo é pura realização deles. Nossa cabeça está lá, ela maquina, tem uma ideia. E o pensamento, essa ideia tem uma única função na vida: se materializar. Este foguete só existe porque um dia alguém pensou, alguém acreditou, alguém montou e realizou e concretizou esta realidade. E não é só com foguete não, com tudo que está aqui à nossa volta, Este templo, a filmadora, os computadores, nossos celulares, as roupas, o chão, o teto, o edifício, tudo, o que é isso? Materialização de pensamento. Como é que é o pensamento? Imagina o seguinte, mas o pensamento é uma coisa abstrata, Como é que ele seria se ele existisse de verdade? Está aqui, é só olhar. É assim que ele é. Ele existe desta maneira. É desta maneira que estava na cabeça das pessoas. E desta maneira está no mundo da realidade. Os pensamentos existem para se materializar, e esta é a única função. E se materializam em infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Só para a gente ver mais um pouco disso, pensamentos individuais. Vejam só, um quarto, aqui arrumadinho, rosa, aqui um outro quarto um pouco mais bagunçado, uma zona na verdade, enfim, infinitas cores. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é uma só: o pensamento da pessoa que é dona deste quarto. A matéria é neutra. O quarto é neutro. O que muda aqui é o pensamento. Enquanto uma tem um pensamento, uma frequência organizada, dessa cor, etc., a outra tem este outro pensamento dessa forma. Não vamos julgar se um é melhor ou pior. O fato é, a nossa vibração, a nossa frequência, ela materializa a todo momento. Se você tirar uma fotografia de um quarto, de uma pessoa, de como ela se veste, do ambiente, você está vendo a materialização do pensamento. Tudo que existe é materialização de pensamentos, pura e simplesmente. Então, olha a força do pensamento. A gente não vai falar, pensamento é só pensamento. Pensamento é tudo que existe. Dentro de nós e no nosso exterior. Só existe pensamento. Pensamentos coletivos. A mesma coisa. Olhem só essa cidade, esse riozinho limpo, casas coloridas, um local agradável de passear. E a outra cidade, suja, cinzenta, enfim, qual que vocês preferem? Agora, tem pessoas como nós, que vivem às vezes nessa cidade, que tem um rio sujo, que tem fábricas poluindo o ar. Por que isso? Porque este é o pensamento coletivo de todas as pessoas que vivem nesta região. A soma dessas frequências, a soma desses pensamentos, a soma dessas vibrações é exatamente isso. O nosso rio é sujo, não porque o governo não faz nada. É sujo porque esta é a conclusão, é a somatória de todos os pensamentos, todas as vibrações das pessoas que vivem em São Paulo. Só por isso, se um dia nós mudarmos os nossos pensamentos, nós mudarmos as nossas vibrações e realmente chegarmos num nível coletivo
onde o rio deva ser limpo, ele será limpo. Ele estará limpo. Ele se materializará limpo. Pura e simplesmente assim. Então, nós temos que cuidar com o que a gente pensa. Às vezes olhar até para as materializações ao nosso redor. É essa materialização que eu quero para a minha vida? Porque se não é, repensa naquilo que você está emitindo, na frequência e na oscilação que você está colocando para fora. Portanto, nós somos co-criadores do universo. A gente cria, a gente materializa, a gente pensa, a gente participa. A vida é aquilo que acontece dentro da mente, dentro da nossa cabeça. Essa é a vida. A vida não está do lado de fora. A vida está do lado de dentro. A nossa energia está do lado de dentro e ela tem a capacidade de realizar prodígios do lado de fora. Por que nós temos aqui dois gêmeos, né? Um rindo e outro chorando? Qual a diferença entre eles? O pensamento. Pura e simplesmente o pensamento. E na nossa vida, a gente vê muitos adultos exatamente nessa situação. Por que eles estão diferentes, um alegre e outro triste? Pelo pensamento. Pela forma como eles olham o universo e pela vibração e pela energia que eles emitem. Em si, a vida é neutra. Nós a fazemos bela, nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela, como disse Osho. Então, agora, nós já temos a base suficiente para falar de reza quântica. Já entendemos os elementos que trazem, né, a questão da reza quântica. O que está por trás da reza quântica e por que nós devemos considerar de fato a reza quântica, muitas vezes, sobre a reza tradicional. Então vamos ver isso. Disse Siddhartha Gautama: a lei da mente é implacável. Veja, isso há milhares de anos. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. No que você acredita? Você acredita no bem ou no mal? Você acredita no sucesso ou no fracasso? No que você acredita? A reza quântica, ela, por incrível que pareça, toda a sua base já vem da época dos essênios, há mais de 2000 anos atrás. Em 1946, encontraram nas cavernas do Mar Morto alguns códigos, né, perdidos, evangelhos perdidos, apóstolos, e temos aqui o código de Isaías. E esse código de Isaías, ele reflete um modelo perdido de oração que veio da antiga tradição dos essênios. Como é que funciona esta oração? Como é que funciona esta reza? Rezar como se cada oração já tivesse sido atendida. Esta é a essência. Não é rezar para que se realize, é rezar como se eu já tivesse recebido, é enxergar a graça recebida, é enxergar o universo materializado da forma como você deseja. Aí começa a força dessa oração. Cada desejo concebível já existe, e é verdade. Nós vivemos um universo de infinitas possibilidades, de infinitas realidades. Se você tem um desejo, e somente pode conceber esse desejo, tenha certeza, esta realidade já existe. É uma questão de acessá-la, não é uma questão de criá-la. Então nós temos que acessar esta realidade, ela está lá, assim como todas as outras. Esta reza dos essênios, esta forma de oração, ela considera uma relação entre o mundo dos sentimentos e a realidade que nos rodeia. Isso significa o quê? Nós temos que sentir, e tudo aquilo que a gente sente com o coração, que a gente sente com vontade, é isto que vai refletir no mundo exterior. É isso que nós vamos ter de reflexo. Então, gente, o universo é mais ou menos como um espelho. Se você quer que a vida sorria para você, você precisa sorrir primeiro. Porque não adianta você se olhar no espelho e torcer para que aquele reflexo sorria, ele não vai sorrir. Se você está esperando atingir uma felicidade, algum desejo,
e você está esperando que o universo lhe dê, esperando que ele caia na sua mão, ele não vai cair. Por quê? Porque ele está esperando a sua ordem. Então, você só vai ver o universo sorrir de volta quando você primeiro sorrir. Agora, tem um outro lado da moeda que é interessante. Se você sorrir para o universo, assim como se você sorrir para o espelho, você pode ter certeza absoluta que o espelho vai sorrir de volta, que o universo vai sorrir de volta. O universo é neutro, a matéria é neutra, ela reflete exatamente a vibração que você emite, é a vibração que você recebe de volta, mas emita a vibração. Se você está recebendo de volta uma vibração que você não quer, lembre-se, você está emitindo essa vibração. Mude essa vibração, trabalhe nessa vibração, trabalhe no sentimento para que a sua prece já tenha sido atendida. Esta vibração que você vai emitir, acreditando que a sua prece já foi atendida, é o que o universo vai ver e vai refletir de volta para você. O universo é um espelho nessa física quântica. Não só o Código de Isaías, mas eu queria rapidamente mostrar para vocês alguns outros evangelhos que também refletem a reza quântica. A reza quântica está implícita em muitos locais. Por exemplo, nós temos o Evangelho de Maria Madalena, que também foi encontrado posteriormente, existem trechos desse evangelho, e um trecho interessante de uma conversa, de uma colocação de Cristo após a sua crucificação, numa conversa com Maria Madalena. O diálogo ocorre da seguinte maneira: Mestre, apareceste-me hoje numa visão. Maria Madalena viu Cristo depois de uma visão, depois da sua crucificação. E ele disse: Bem-aventurada sejas, por não teres fraquejado ao me ver, pois onde está a mente, há um tesouro. É exatamente isto. Onde está a mente, está o seu tesouro. Se você quer procurar um tesouro, coloque a sua mente na vibração, na frequência deste tesouro. Onde está a mente, está o tesouro. E ele continuou: Mestre, aquele que tem uma visão, vê com a alma ou com o espírito? E a resposta de Jesus foi: não vê nem com a alma, nem com o espírito, mas com a consciência que está entre ambos. Assim é que se tem a visão. Lembre-se, o que existe no universo é energia e consciência. A consciência vê a energia, espírito, corpo, são matéria. Espírito, corpo, são ego. A consciência é a verdadeira realidade. A consciência é a verdadeira essência, e a gente vê isso em escritos de praticamente 2000 anos. Evangelho de Marcos, um outro ponto interessante. Ele disse, Jesus, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditar que o que disse vai realizar, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e a vez de obtê-lo. Reza quântica, trazida por Cristo também. Por que isso acontece? Este monte realmente não pode se jogar no mar? O monte, a matéria, a gente viu a energia. A energia, ela é moldável pela consciência. É a consciência que materializa a energia. A consciência que vai buscar entre os infinitos caminhos, entre as infinitas possibilidades, a realidade que se quer concretizar. Ou seja, a consciência é a causa e não o efeito. O efeito é a montanha. Se a consciência é a causa, ela está hierarquicamente acima da montanha. Ela molda a realidade, ela molda a matéria. E realmente, neste sentido, se a gente tiver a nossa consciência moldando a matéria com fé, acreditando de fato, você vai mover a montanha e jogá-la ao mar. Esta é a realidade. E a gente pode pensar isso em um segundo, ou a gente pode pensar isso em alguns dias. Quantas montanhas que o homem já não tirou da superfície terrestre, para usar como mineração, para tirar pedra, para fazer mil coisas. De novo, pensamentos materializados, só para ilustrar. Mas de qualquer forma, seja na velocidade que for, se você acreditar e quiser, a consciência muda a matéria e remove qualquer montanha
jogando-a no mar. Mateus: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ok, quem tem que pedir, procurar e bater? Essa é a pergunta. Quem? Você, a consciência. Então, é necessário uma ação, é necessário vontade, mas se você fizer, você vai ter a porta aberta, você vai ter o pedido atendido. Mas, de novo, a consciência precisa acreditar e participar. Marcos: e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. É o que a gente falou. Você pode crer, você pode conceber na sua cabeça. Se pode conceber, isso pode ser uma realidade. E por fim, Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se você duvida do universo, de você, dos outros, que frequência que você emite para o espelho do universo? A dúvida. Jamais é a frequência da realização, jamais é a frequência do sucesso. Por isso que ele disse: não duvide, a dúvida irá estragar os seus resultados. Peça como se já tivesse sido atendido, com um sentimento de gratidão. E qual é o potencial da reza quântica? Até onde a gente pode de fato realizar as coisas? Até onde ela pode ir? Nós estamos falando aqui de tudo aquilo que a nossa mente é capaz de conceber e o coração desejar. Se a nossa mente é capaz de conceber e nosso coração é capaz de desejar, então significa que é uma realidade que existe dentre aquelas infinitas realidades e que pode ser acessada. É simples desta maneira. Ou seja, podemos trabalhar no nosso corpo a saúde, trazer paz ao mundo, riqueza, proteção contra os males, realizar qualquer sonho, mudar a vida radicalmente. Pô, minha vida não gosto faz tempo. Por que você não muda? Mude radicalmente. Tudo isso é possível. Basta acreditar, basta não duvidar, basta acessar aquela realidade tão esperada. Portanto, nós temos aqui um comparativo entre a reza quântica e aquela reza tradicional que a gente costuma ter. Qual a principal diferença? Na reza quântica, a oração é com base no sentimento. A gente sente, a gente vibra a emoção, a gente acredita, ou seja, o sentimento precisa estar junto, o sentimento da realização. Na reza tradicional, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes a gente reza com palavras só, né? Muitas vezes com pouco sentimento, às vezes com muitas palavras, né? E pouca emoção. Então esta reza sem emoção, sem sentimentos, ela não tem a força suficiente para concretizar, para materializar algo no mundo concreto. Na reza quântica a gente tem a essência divina do orador. Quem reza sabe, nós somos parte divina, nós somos parte da consciência, nós somos parte do todo. Nós somos co-criadores do universo. Nós concretizamos a realidade e nós sabemos disso. E nós rezamos com esta força. Na reza tradicional, a gente tem nossa essência submissa, né? O orador está submisso a um Deus muito maior, que está longe. Às vezes é um Deus, a pessoa está rezando aqui para um Deus que está a quilômetros de distância, a pessoa não consegue sentir Ele. Às vezes, por quê? Porque ela sente Ele distante, mas Ele não está. Porque, de novo, a gente esquece que Ele está conosco, Ele está nessas cadeiras, Ele está nesse chão, Ele está à nossa volta, Ele está na natureza, Ele é tudo, Ele está em tudo, está do nosso lado, está dentro e fora de nós. Mas na reza tradicional, às vezes a gente tem uma distância enorme, e essa distância enfraquece a nossa reza. Na reza quântica a gente não tem intermediário, pelo que eu falei, a gente não tem intermediário. Na reza tradicional, você solicita uma intervenção. Você não pode modificar o universo. Você não pode realizar uma coisa se não for
através de alguém que intervenha, seja Deus, seja um anjo, seja o que for, alguém tem que intervir por você para realizar o seu desejo. Quando não, na reza quântica, mostra-se, nós somos o desejo. Nós concretizamos, nós estamos experimentando o universo e temos o direito de experimentá-lo como a gente quiser, dentro do nosso livre-arbítrio. Então não precisamos de intermediário. Na reza quântica, a gente acessa uma realidade do existente. Lembre-se, infinitos universos. Eu vou apenas acessar uma coisa que já existe. O meu sonho já existe nesse momento. Eu apenas vou acessá-lo. Ele está no verdadeiro universo das infinitas possibilidades. Já na reza tradicional, o que a gente faz? A gente quer que se crie uma realidade. Olha, a realidade não existe, mas eu quero que você crie. Eu quero que ela seja criada. Por isso que aqueles físicos, que eu comentei para vocês, ficavam muito desconfortáveis com a teoria de Bohr e de Heisenberg. Por quê? Porque como é que algo pode ser criado do nada? Isso é muito difícil. Quando criaram Everett trouxe a ideia de multiverso, entendeu-se o seguinte: não estou criando nada, tudo já existe. Eu estou apenas acessando uma realidade, estou trazendo uma realidade para mim, ponto final. A reza quântica tem por base a existência de algo que eu estou pedindo. Então, por exemplo, se eu peço paz, eu considero na minha reza quântica que eu tenho paz, que existe paz no mundo, que a paz é uma realidade. Ela existe, e eu posso vibrar essa paz. Na reza tradicional é o contrário. Eu tenho por base a ausência de paz. Eu digo, olha, eu não tenho paz, mas eu gostaria muito de ter. Crie uma paz, traga uma paz de algum lugar. Olha a diferença, eu rezo na ausência, enquanto na reza quântica eu rezo na existência. A reza quântica tem por base a transformação interna. Não adianta querermos concretizar, materializar, se nós não nos modificamos, se nós não vibramos aquilo que a gente quer. Não adianta. Na reza tradicional, o que acontece? A gente não se transforma. A gente ocasionalmente quer alguma coisa. Eu queria que agora isso aqui se realizasse. Mas essa realização não tem a ver com a minha vibração, não tem a ver com a minha frequência. Se não tem a ver com a minha frequência, ela não vai se concretizar. De novo, o universo é neutro, ele vai refletir a minha frequência, ele vai refletir a minha oscilação. Por isso que eu preciso me transformar. Se eu tenho uma oscilação, uma frequência, com resultados que eu não gosto, não adianta eu só querer. Eu tenho que me transformar, eu tenho que emitir a frequência que eu quero, e aí eu vou ter de volta exatamente aquilo que eu quero. Então está um certo trabalho. Sentimento de gratidão e plenitude na reza quântica. Eu estou grato, eu estou pleno. Na reza tradicional, o que a gente sente quando a gente reza? Várias coisas ruins. Primeiro, culpa. Me perdoa porque não sou culpado, não sei o que, acho que eu não mereço. Então você começa a achar que você não merece mais, que você é culpado. E se você acha que você não merece, vai ser o universo que vai achar que você merece? Não vai. O universo fala para você, você não merece? Então tá bom, então você não merece. E te dá tudo que você não merece. Agora, se você acredita que você merece, você merece? Então toma tudo que você merece. Lembre, é um espelho. Então, se você reza com sentimento de culpa, achando que não merece, o que vai voltar para você? Se você reza com senso de injustiça, mas por que isso me aconteceu? Por que é assim? Eu sou injustiçado. Isso não acontece com os outros, só acontece comigo. Não podia ser assim, me ajuda. Agora, me ajuda, porque, olha só já o que se foi feito. Olha o sentimento de injustiça. Que frequência que você emite? Essa frequência de justiça. No final, o que você vai colher? Mais injustiça. E não porque você mereça, mas porque você está emitindo injustiça, você está emitindo essa frequência. Então, cuidado. Pensamentos se realizam. Os sentimentos se realizam. Cuidado com o que você emite. E olha só, você está rezando, hein? Você está fazendo uma coisa onde você, em tese, quer melhorar. E você acaba, às vezes, refletindo mais daquilo que você já tem, que você não quer e que você não gosta. Ou você reza ainda um vazio na alma. Estou deprimido, não acredito em mais nada. Deus, se você existe aí, sei lá, faz cair um raio aqui, para eu saber que você existe. Eu não acredito mais em nada, eu não tenho mais fé em nada. A pessoa está vazia, ainda tentando trazer Deus, mais vazia. Qual é a tua frequência? Qual é a tua vibração? É de vazio.
O que você vai receber de volta? O cheio? Não. Porque essa pessoa, ainda não entendeu que o universo traz de volta aquilo que a gente emite, aquela nossa frequência e nada mais. Ele é neutro. O universo é neutro. Nós somos os deuses, nós somos partículas divinas. Dentro de um Deus maior, Deus está em nós criamos. Então cuidado com o que você cria. Você quer felicidade, imita isso e acredite nela. Reze como se você já tivesse sido atendido. Na reza quântica, o exterior reflete o interior. Eu sinto a plenitude, eu sinto que eu já fui atendido, eu estou grato. E toda a minha vida, tudo aquilo que está ao meu redor, reflete exatamente aquilo que eu sinto. Eu recebo de volta a mesma frequência. Já na reza tradicional, em geral é o contrário. Eu vejo o mundo lá fora de um jeito e eu me sinto exatamente o oposto. Eu quero o que está fora, eu quero me proteger do que está fora, porque eu acho que está melhor dentro. Enfim, existe uma total oposição entre o que eu sinto e aquilo que eu vejo, e aquilo que eu recebo do mundo exterior. Psicossomatismo positivo. Quando a gente acredita, a gente está pleno, a gente tem a essência divina dentro de nós, a gente acredita no nosso potencial, na nossa capacidade, a gente se transformou internamente, o que acontece? O meu corpo começa a vibrar de outra maneira. Os meus glóbulos, eles começam a combater doenças de outra maneira. O meu metabolismo físico começa a mudar. As coisas que eu vibro começam a voltar naquela mesma vibração que eu estou acreditando. A minha vida começa a melhorar em todos os aspectos, inclusive psicossomáticos. Eu começo a melhorar meu físico, eu começo a melhorar minha mental. Todos aqueles problemas, né, de mente, depressões, etc., são o quê? Nada mais, nada menos do que reflexos de um psicossomatismo negativo. Quando a gente acaba emitindo tanta carga de culpa sem querer, tanta coisa, tanta carga, tanta coisa que não é o que a gente quer, que o nosso corpo, as nossas coisas começam a refletir essa mesma frequência e a gente começa a ter uma série de problemas. Então, ela também ajuda nesse sentido, porque psicossomaticamente a gente melhora, a gente se fortalece quanto mais a gente tiver a verdadeira reza quântica. Livre-arbítrio, não precisa nem falar, né? Tudo isso é o que? Livre-arbítrio, eu quero. Se você quer, tenha. É o seu livre-arbítrio. Cuidado, para bem ou para mal. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não quero mal, eu só tenho mal. De novo, veja o que você está vibrando. Provavelmente a sua vibração é exatamente aquilo que você está recebendo. E já na reza tradicional, né, é tudo condicional. Né? Ou seja, eu vou ter, se Deus quiser, se o meu vizinho quiser, se o meu patrão quiser, se todo mundo quiser, se chover, se fizer sol. Então, você acaba não tendo nada, né? Porque está tudo, sua vida está no condicional. Você vive no condicional. E quem vive no condicional vai sempre, né, vai morrer dizendo, se eu tivesse feito, se isso tivesse acontecido, e assim é a sua vida. É o reflexo direto daquilo que a gente sente. Pois bem, então como é que eu faço? Quais são as dicas principais para eu realmente materializar o meu pensamento? Para eu realmente conseguir realizar aquilo que eu quero, concretizar os meus sonhos? Tem aqui algumas regras básicas. São simples. Além de tudo que a gente falou, né, que é a base. Primeiro, querer. Ah, mas é lógico que eu quero. Quem não quer? Eu quero. Não, mas querer aqui, gente, não é querer. Tem gente que fala assim, não, eu quero, né, eu quero conquistar aquele emprego. Beleza. Aí eu quero. E aí, você quer? Eu quero. E aí, você quer? Quero. E a pessoa não se mexe. E a pessoa não sai do lugar. Isso não é querer. Querer é ter a vontade legítima. É realmente sentir aquele emprego, se for o caso, sentir aquela coisa, vivenciar aquilo, querer de fato, ter vontade. Segundo, saber o que quer. Aqui parece até piada, mas como sabe o que é? Quem não sabe o que quer? Você sabe que tem uma pesquisa americana que diz o seguinte, 95% das pessoas entrevistadas não sabem o que quer. A gente acha que sabe o que quer, será mesmo? O que você quer? Ah, eu quero ser milionário. Tá bom, como? Ah, não sei, eu quero ser milionário. De qualquer jeito. Não, mas de que jeito? Ah, eu quero ser feliz. Ah, o que é ser feliz?
Não sei, ser feliz eu não sei o que é ser feliz. Se você parar para perguntar o que é mesmo, a pessoa não sabe responder. Muitas vezes a gente quer umas coisas, mas nem nós sabemos como é que ela seria no mundo material. Então pensa isso, você quer uma coisa, como ela seria no mundo material, materializado? Como é que ela seria? E aí sim você vai trabalhar em cima disso. Ou seja, isso, saber o que quer, é o foco. Você tem que ter foco. O foco é, pensa materializado. Sabe exatamente os detalhes daquilo que você quer. E não o genérico. O genérico não se realiza. Terceiro, acreditar. Acreditar é ter fé. O que é a fé? Fé, gente, nada mais é do que saber que existe forças muito maiores do que nós. É saber que nós somos pequenos. É saber que a força universal vai nos levar, queiramos ou não. Isso é ter fé. É não ter a arrogância de achar que nós sabemos tudo. Existe algo muito maior do que nós. Muito maior do que a gente acreditar ou não nesse sentido de fé. Isso é ter fé. Saber que há algo muito maior que nós. Esperança, no sentido de esperançar, de acreditar a cada momento que eu vou realizar aquele desejo. Coragem. Coragem, por quê? Não vai ser sem desafios. Não vai ser sem bifurcações que vai falar, nossa, mas isso aqui é um risco muito alto. Não vai ser. Mas tenha coragem de perseguir os seus sonhos. Coragem de ir atrás. Coragem de largar o emprego para ir para o outro. Coragem de ir para cá, para lá. Coragem. Alinhar pensamento, sentimento e emoção. Não adianta você querer vibrar se você não alinhou o seu pensamento. Eu quero isso. Ok. Mas eu tenho o sentimento de que na verdade eu estou fazendo a coisa errada. Mas eu quero isso. Mas tenho o sentimento de que não é bem isso. E minha emoção está morrendo de medo. Ou minha emoção não acredita, está duvidando de tudo. Qual que é a vibração final disso tudo? Uma vibração perdida, totalmente difusa. Eu não vou realizar nada. Eu tenho que ter meu pensamento, meu sentimento, minha emoção, no mesmo sentido, alinhadas. E aí sim eu vou realizar o que eu quero. E ação contínua, persistência e proatividade. Para materializar as coisas nesse mundo físico, não basta escolher uma bifurcação. Lembra? São bifurcações a cada microsegundos. Então você tem que ter continuidade, a cada microsegundo escolhendo naquele caminho que você decidiu. Vai ter obstáculos? Vai ter que ter coragem? Vai, mas continua. Porque você vai materializando, ele é no pote de ouro, no final você vai chegar no pote de ouro. Então é uma decisão a cada microsegundo, é persistência. Não se ganha nada neste mundo sem ação. Não se ganha nada neste mundo sem trabalho, persistência e proatividade. Então só para a gente enxergar aqui isso que a gente falou, alinhar sentimentos, emoção e razão. Se não estiverem alinhados, eles vão atuar cada um para um lado e você não vai realizar, não vai ter força para realizar. E as pessoas às vezes falam, mas eu tenho tudo isso, será que tem? Vamos lembrar que nós somos como um iceberg. Vamos dizer que 5% é consciente, 95% é inconsciente. No nosso inconsciente, nós temos crenças adquiridas, que a gente aprendeu de pais, de escola, que a gente aprendeu sobre a matéria, sobre o que pode e o que não pode, sobre obstáculos, limitações, dogmas. Milhões de coisas estão incrustadas dentro de você. E quando você quer alguma coisa no consciente, veja se o teu inconsciente não está lutando contra, dizendo, isso não é possível, eu tenho medo, eu não acredito, eu acho que será melhor outra coisa, meu pai disse que não pode, a igreja não deixa, e assim por diante. Então, é preciso, por isso que eu falei, é preciso se transformar na reza quântica. Você tem que se autoconhecer, entender o seu inconsciente, trabalhar o seu inconsciente para que você possa unir ao seu consciente e de fato gerar uma vibração específica para aquilo que você quer. Portanto, no final, eu só separei aqui uma frase de Henry Ford, né, que, enfim, foi o pai aí praticamente do automobilismo, que disse, se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Então, é isso que eu queria colocar hoje. Obrigado aí para todos pela atenção. Eu sou professor de física e eu tenho um palpite sobre a experiência da fenda dupla. Perfeito. Que é a seguinte, quando você joga um elétron, ele passa por uma das fendas, ou ele passa pelas duas. Então o que acontece, eu acredito que seja o seguinte, o elétron vibra com uma certa frequência.
E tem outras ondas invisíveis no ar, no espaço todo. E essas outras ondas é que sofrem interferência. E aí o elétron, ele pega uma carona na onda, como um surfista. E aí ele cai nos pontos onde ocorre interferência construtiva, como quando você joga ondas, a luz. E por isso que jogando um elétron de cada vez, ocorrem as várias colunas, jogando um elétron de cada vez, porque ele está sofrendo interferência nas ondas que são invisíveis. Então esse é um palpite, é a hipótese de de Broglie. E o de Broglie foi espizinhado, até o pessoal não ligou para a hipótese dele, mas eu acredito que essa é a correta. Meu nome é William Saad, sou irmão dos colegas, dos irmãos da Estrela da Lapa número 7, sou médico, 51 anos de formado, diretor 30 anos do Hospital das Clínicas e tive a honra de fazer um dos primeiros transplantes de fígado no Brasil. Eu quero cumprimentá-lo pela sua excelente palestra e dizer que não é fácil para todo mundo entender, confesso. Professor de 5 faculdades de medicina, nós já estudamos muito isso também, de acordo com o nosso colega, o irmão aqui, e é importante a gente se dedicar a isso. Eu acho que tudo nessa vida, e você está de acordo, é a realidade da vida, é a nossa mente. Sem a mente a gente não faz nada. Dizia já um filósofo que eu não conhecia, se nós ficarmos aqui todos, imaginando 5 minutos que esse teto vai cair na nossa cabeça, de repente a gente fica com uma dor de cabeça violenta, mas o teto está lá, não foi realidade, foi somente. Então isso mostra o poder da mente. E isso ensina uma filosofia, desculpa, eu estou um pouco afônico, uma filosofia muito importante da vida. Nós temos que ter perseverança, nós temos que ter fé, nós temos que ter continuidade, e nós temos que ter tudo aquilo para que nós possamos ser felizes. Se a gente levanta de manhã e fala, puxa, esse dia está feio, eu vou ficar na cama, a minha secretária não vai vir, eu vou ficar sem computador, é um desastre, vai acontecer aqui. Agora você fala, não, hoje eu vou lá, eu vou me barbear, eu vou ficar bonito, eu vou atender meus doentes bem, eu vou fazer uma cirurgia grande, vai dar sucesso, acontece tudo aqui. Então isso é o que você, em poucas palavras, nessa horinha que você falou, se reflete. É o poder da mente, que é fabuloso. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. O meu comentário que eu queria fazer é com relação ao poder da mente, né? O poder da força da mente. E lembro um amigo meu, talvez o nosso amigo vai lembrar, chamado Zaqueu, né? Que quem não lembra da história do Zaqueu? O Zaqueu, ele era um pequenininho e ficou sabendo que Jesus ia passar. Então assim, eu acho que é a força do pensamento. Ele começou a pensar, pô, pera lá, se eu sou pequeno, como é que eu vou fazer para aparecer? Ele foi e subiu em cima de uma árvore. Então acho que isso, que é a força do pensamento, é a gente começar a trabalhar, como ele disse, eu quero ser rico, quero ganhar na loteria. Tá, mas o que eu vou fazer para ganhar na loteria? A mesma coisa é o pensamento, poxa, eu quero ver Jesus, eu quero ser visto por Jesus. Como é que eu faço para que ele possa me ver? Então, Zaqueu era mal visto porque ele era um cobrador de taxas. Ninguém gostava dele. Então ele, para se sobressair, ele subiu numa árvore que era espinhosa e apareceu no meio. Por que ele subiu naquela árvore? Porque ninguém tinha também coragem de subir naquela árvore. Então acho que esse negócio de você pular de um para outro, os obstáculos, né, que você falou. Pô, pera lá, aqui, se eu for por aqui, ninguém vai. Pera lá, deixa eu ir por aqui. E acho que ele foi subir esses obstáculos e foi lá em cima da árvore e Jesus olhou. Zaqueu, desce daí. Vou para sua casa.